em que ele foi composto. Depois os irmãos, quando chegarem em casa, se puderem conferir, eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. E esse salmo, irmãos, primeiro a gente vai começar lá no verso 1, onde é igual ao verso 9, não sei se você percebeu. Mas diz: ó Senhor, Senhor nosso. Senhor nosso. Quero que você sublinhe aí na tua Bíblia esse nosso, porque esse nosso ele é importante. Porque não é o Senhor do vizinho do lado, não é o Senhor do vizinho aqui da frente que está chegando com o carro ali. Não é o Senhor lá da China, da Europa, não. Não é o Senhor do teu colega de trabalho, não é o Senhor do teu patrão que não aceitou Jesus. Mas é o Senhor nosso. Nosso quem? Os cristãos. Os filhos de Deus. E por isso que eu pedi para vocês sublinharem, porque nesse pronome pessoal, que é o pronome possessivo, nosso, ou seja, o Senhor, ele pertence a nós. O Senhor, ele é nosso enquanto cristãos. A gente pode abrir a nossa boca e dizer: o Deus dos céus, o Deus de Israel, é o nosso Deus. Por que eu quero que você reflita nisso? Porque não é todo mundo que pode dizer isso. Não é todo mundo que pode olhar para Deus e dizer: tu és o nosso Deus. Não é todo mundo. Não é toda a família que pode olhar para o Deus da Bíblia e dizer: o Deus da Bíblia é o nosso Deus. Não é toda a família que pode falar isso. Existem muitos deuses no planeta Terra e no universo. Falsos deuses, inclusive. Existem os deuses projetados pelo homem nas religiões. A Umbanda tem o seu Deus. O catolicismo tem os seus deuses, travestidos de santos, né? A macumbaria tem os seus deuses, o hinduísmo tem o seu panteão de deuses, o islamismo tem o seu Deus. Todas as religiões, elas possuem um tipo de Deus e um Deus ao qual elas louvam, um poderoso. E os cristãos também, eles possuem um Deus, e os cristãos evangélicos, eles possuem um Deus. Por exemplo, você possui um Deus. E nós cremos em um único Deus. Agora, não é todo ser humano que está caminhando por esse bairro nesta noite, que pode olhar para o Deus da Bíblia, da Escritura, e dizer: esse Deus é o meu Deus. Não é todo mundo. Somente quem pode olhar para o Deus Criador do universo e dizer: esse é o nosso Deus, é a pessoa que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nem todos são filhos de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Eu ouço muito essa ladainha quando a gente está evangelizando, né? Às vezes vai evangelizar um camarada: ô pastor, eu estou fora da igreja. Mas o senhor sabe, né? Todos somos filhos de Deus, estou longe da igreja, mas perto de Deus. E uma vez eu tive que falar para o irmão, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são criaturas de Deus. Então o teu patrão, o teu parente que não tem Jesus, aquela pessoa, ela é uma criatura de Deus. Ela foi criada por Deus. Agora, João capítulo 1, é a base do que eu estou falando, diz que somente quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se batizou nas águas e se converteu ao cristianismo, pode ser chamado, recebe o poder, João 1,12, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Somente o cristão é filho de Deus, os outros são criaturas. Quem está me entendendo, diga amém. Então a pessoa que você conhece que não tem Jesus, ela é uma criatura. Mas você que tem Cristo, você é filho. Ficou clara a diferença? Nós temos na face da terra criaturas de Deus e filhos de Deus. Os seres humanos são divididos em dois grupos. O grupo das criaturas de Deus e o grupo dos filhos de Deus. Ficou bem claro essa verdade? Então, olhar para Deus e dizer que Ele é o nosso Deus, somente se nós passamos pela cruz, aceitamos Jesus, somos feitos filhos de Deus, aí nós, como cristãos aqui nesta igreja, podemos olhar para o Deus de Israel e dizer: esse Deus é o nosso Deus, é o Deus da nossa vida. Aleluia! Mas que Deus é esse? Ainda no verso 1, o salmista define esse Deus e diferencia esse Deus diante de todos os outros deuses. Ele diz: Senhor, Senhor, não é qualquer Senhor, Senhor nosso. Acompanha aqui, ó. Senhor
Ou na tua versão, Senhor nosso. Nosso Senhor, Senhor dos crentes. Não é o Senhor lá da outra religião, não. Senhor dos crentes, Senhor nosso. Como é magnífico o teu nome em toda a terra. A primeira diferença do Deus cristão para os outros deuses. Ele é um Deus cujo nome é conhecido em toda a terra. Você que está aqui sentado, me diga o nome de um Deus do hinduísmo, que é a religião da Índia. Eu quero que alguém aqui levante e me diga o nome de um Deus da religião hinduísta. Alguém sabe? Me diga o nome de um Deus da religião aqui, talvez você deve saber, né? Por exemplo, da macumbaria, algum Deus, que é um bruxo, um demônio. Mas eles consideram como Deus. Tem vários, né? A gente conhece, alguns deuses. Me diga o nome de um Deus lá do shintoísmo, que é uma religião lá asiática, lá da parte da Ásia, da China. Shintoísmo, o Japão, shintoísmo. Me diga o nome de um Deus deles. A gente não conhece os deuses de todas as religiões. Mas uma coisa é certa. O Deus e o nome de Jesus é conhecido em todo canto do planeta Terra. Primeira diferença do teu Deus. Ele é um Deus cujo nome é conhecido em toda a terra. Primeira diferença do teu Deus. Se você for para a China, para a Ásia, se você for para qualquer lugar da Europa, lá você vai ver pessoas que conhecem ou já ouviram falar do Deus de Israel. Porque é um Deus cujo nome é conhecido em toda a terra, por causa do seu poder. E porque Deus, ele se revela em toda a terra através da criação, através das coisas que foram criadas. Então, nosso Deus, o nome dele é magnífico. E por quê? A segunda característica do Deus, aí no verso 1. Puseste nos céus a tua majestade. O trono do teu Deus está no mais alto dos céus, porque ele governa sobre todo o universo. Segunda diferença do teu Deus para o Deus lá da amiga que você conhece que frequenta outra religião. Segunda diferença. Primeiro, teu Deus é conhecido em toda a terra. Segundo, o trono do teu Deus, o governo do teu Deus está no mais alto dos céus, de acordo com o verso 1. Na mais alta majestade. Ele governa sobre todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Então, o trono do teu Deus, por exemplo, se nós formos analisar alguma religião, vamos pegar aqui, por exemplo, a religião africana, né? A macumbaria, por exemplo, de raiz, de matriz africana. Por exemplo, o mulambo, por exemplo. Onde é que está o trono do demônio mulambo? Ou, é mulambo, né? Onde é que está o trono dele? Na sujeira, sim ou não? Onde tem, o que eles dizem, né? Que onde tem sujeirão, assim, por muito tempo, né? Onde tem relaxamento, sujeira, é o que eles dizem. É muita sujeira, muita, sabe? Às vezes até num canto da casa, né? Eles dizem que ali habita um demônio chamado mulambo. Então o trono desse Deus é no meio da sujeira, no meio do esgoto, no meio dos ratos, das baratas. É o trono do Deus deles. Quem está me entendendo, diga amém. O trono, por exemplo, da Iemanjá. O que eles dizem? Onde é que fica a Iemanjá? Fica no mar. Então o trono da Iemanjá está no mar. Onde tem terra, a Iemanjá não está, porque ela fica no mar. Então onde é o limite do mar, é o limite do trono dela. Então ela tem um trono limitado. O limite do trono da Iemanjá é o mar, por exemplo. De acordo com a crença deles. Então o trono, perceba que o trono desses deuses está em coisas pequenas. A Iemanjá fica no mar, o mulambo fica na sujeira, o trono vamos pegar outro aqui, alguém consegue, da caverna aquele, por exemplo. Né? Tem um que é na caverna, né? Que ele fica só nas cavernas, nas grutas ali, até fazem trabalho nas grutas, nas cavernas. O trono daquele Deus fica no meio da caverna, tem uns que ficam no meio da floresta. Não é verdade? Baal, por exemplo, o trono dele ficava num altar que era montado nos postes altos de Israel. Então o trono desses deuses está em pontos aqui no planeta Terra. Agora, existe um Deus cujo trono não está nem apenas no mar, nem na sujeira, nem no relaxamento. Mas o trono do Deus dos cristãos está nos céus na mais alta majestade. É o trono acima de todo trono.
Ele não habita na sujeira, irmão. Ele não habita no relaxamento, ele não habita só no mar, ele não habita na caverna, na escuridão, não. Mas o nosso Deus, ele tem o seu trono, ele colocou o trono dele acima dos mais altos céus. Acima de toda riqueza, acima de toda prosperidade. O trono dele é inacessível, é no lugar mais alto. Não existe nenhum trono acima do trono do teu Deus. Aleluia. Isso tem que trazer tranquilidade para você. Pastor, mas eu estou com um problema financeiro. E o Deus que tem um trono acima de todo trono, será que não consegue resolver o teu problema? Amém? Ele tem um trono acima de todo trono, irmão. Pastor, mas eu estou com desemprego. Mas o Deus que tem um trono acima de todo trono, na mais alta majestade, é um Deus que tem poder para resolver o teu problema de desemprego. É um problema muito pequeno, que nem o irmão falou aqui, né? Não diga como é que é? Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Não chegue para Deus dizendo, Deus, eu estou com um problema tão grande que eu acho que nem o Senhor vai ter poder de resolver. Não diga isso para Deus. Mas encare teu problema amanhã, na segunda-feira. Olhe nos olhos do teu problema e diga, o meu Deus tem um trono. Eu aprendi na sexta-feira com o pastor Billy na nossa igreja, que o meu Deus tem um trono acima da mais alta majestade. Diga para o teu problema que o teu Deus é grande. É assim que você tem que encarar os teus problemas. É assim que você tem que encarar a tua vida. Não olhando para o teu problema e pensando, puxa vida, agora tem um problema grande para Deus resolver. Não. Lembra do que o pastor Billy te ensinou no versículo 1 do Salmo 8. O trono do teu Deus está acima de toda majestade, isto é, está acima de todo problema, meu irmão. Aleluia. Primeiro ensinamento do nosso Deus, o trono dele, repita comigo, o trono dele está acima de tudo. Então não existe problema difícil demais para o teu Deus resolver. Amém? Quem está aprendendo? Olha só, versículo 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer desamolecer o inimigo e o vingador. Aqui no versículo 2, nós temos então uma característica desse Deus Todo-Poderoso. Primeiro, esse verso mostra o poder do Evangelho em fazer com que seres humanos fracos recebam e sejam glorificados através do poder de Deus. Quando fala de crianças pequenas aqui, de pequeninos, e crianças de peito, não está falando apenas literalmente, não está falando apenas de pessoas, de bebês, mas está falando de seres humanos frágeis. O que é um pequenino e uma criança de peito? É um ser humano frágil, fraco, que é dependente de outras pessoas. Alguns cientistas dizem que o único filhote, né, que se você largar sozinho, ele não consegue sobreviver, é o ser humano. É o único filhote, o bebê. Se você largar um bebê, abandonar um bebê sozinho em algum lugar, ele morre rapidamente, porque ele não consegue sobreviver. É o único filhote que não consegue. Se você fizer isso com um gato, com um cachorro, ainda tem chance de sobreviver. Mas o único que, se você largar sozinho, não consegue sobreviver é o ser humano. Para você ver a fraqueza e a dependência de um bebê humano. O que o salmista está dizendo aqui? Que Deus tem tanta majestade e tanto poder que Ele consegue fazer com que pessoas fracas como eu e você vivamos em tremendo poder e graça a ponto de calar as forças inimigas. Satanás e os seus demônios. Aleluia. É isso que Ele está dizendo. Isto é, através da graça de Deus, do Evangelho de Deus, você que é um pecador e eu, que nós éramos pecadores por costume. Através da graça de Deus, nós fomos feitos santos no Evangelho de Deus. E essa graça te deu poder para estar sentado hoje aqui, mesmo sendo fraco. E Satanás fica se corroendo. Por quê? Porque através do Evangelho, a gente consegue fazer calar, ou emudecer. Em algumas Bíblias aí deve estar calar, né? Deve fazer calar, deve fazer ficar em silêncio a boca de Satanás. Aleluia! Esse é o poder e a majestade do nosso Deus. Ele faz com que nós, através do Evangelho,
façamos o trabalho do inimigo, que esse é o nosso inimigo, não é pessoas, o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Deus, através de coisas pequenas, e aqui entra a majestade de Deus. Deus consegue fazer com que coisas pequenas causem grandes efeitos em algum lugar. Deus consegue fazer com que pessoas pequenas realizem feitos grandiosos. Aleluia! Por exemplo, nesta igreja, Deus está fazendo com que uma igreja pequena consiga trazer avivamento em um bairro. Deus está fazendo com que através de um pastor jovem e pequeno, pessoas sejam restauradas e salvas. Deus está fazendo com que você se acha, eu sou pequeno, sou fraco, sou falho, sou uma pessoa, né? Medíocre. É através de você que Deus tem poder de restaurar a tua família. Porque Deus tem o poder de fazer com que através dos pequeninos, das crianças de peito, daqueles fracos indefesos, Deus consegue suscitar força dos seus lábios. Consegue tirar força do menor e mais fraco dos cristãos. O teu testemunho vai calar a boca de Satanás. É isso que ele está falando aqui, no verso 2. O testemunho, Satanás está pensando que você é o mais pecador, está pensando que está afastando você da igreja. O que ele fala aqui? Que através do teu testemunho, Satanás fica caladinho. Porque ele não conseguiu destruir a tua vida até hoje. Aleluia. Pensou que tinha conseguido, mas não conseguiu. Pensou que tinha te afastado da igreja, mas hoje Deus está calando a boca dele, porque ele está vendo você sentado nesse lugar. Pensou que te afastaram da tua família da igreja, mas Deus já te restaurou em uma igreja fiel à palavra de Deus. Porque é isso que Deus faz. Ele faz com que os pequeninos calem a boca de Satanás. Você, mãe que está orando pela tua família, Deus vai usar você com poder para calar a boca de Satanás. Você, pai que está orando pela tua filha, pelo teu filho, Deus vai usar você, fraco como você é, para calar as forças inimigas. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que Deus... irmão, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é usar os improváveis e os fracos para confundir o inimigo. Satanás está pensando que Deus vai usar o pastor Billy, né? Que ora, que jejua. Não, quando vê, Deus pega um irmão do nosso meio aí, ó, que ninguém dá nada para esse irmão, e usa esse irmão com grande poder nesta igreja. Porque Deus gosta de usar os improváveis e os pequeninos para calar a boca do vingador e do inimigo. Quem está me entendendo, diga amém. Deus gosta de fazer isso. No verso 3, olha, aí o salmista, presta atenção em mim aqui. O salmista começa a detalhar como é que Deus faz isso. Quando contemplo os teus céus e a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha a pergunta. Que é o homem para que dele te lembres? Aqui fala da insignificância do homem. O homem e a mulher são insignificantes. Você sabia... Agora, enquanto você está sentado aí, você sabia que na região na tua coluna vertebral, tem as vértebras, né? Na tua coluna que você está sentado na cadeira. Dentro desta coluna vertebral que você às vezes se queixa bastante, sim ou não? Todo mundo se queixa, né? Hoje em dia, devido a trabalho, né? A gente não tem mais... A gente tem muito maus hábitos, né, com a nossa coluna, a gente não usa ela da maneira certa, né? Então por isso que a gente tem pessoas aí com 20 anos já se queixando de dor na coluna, sim ou não? Tem, que não sabe usar direito. Então, sabia que dentro da tua coluna existe um fio fininho, condutor, que se ele se arrebentar agora enquanto você me escuta, você morre. Enquanto você me escuta. Você é capaz de morrer. Simplesmente com esse fio que é da espessura de um fio de cabelo. Se ele se arrebentar, você morre. Para mostrar a fragilidade que a sua vida tem. Um vírus que você não consegue ver, nem sentir, consegue acabar com a sua vida também. Para você ver a fragilidade. A fragilidade da vida humana. Que é o homem para que dele te lembres? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Aqui diz que Deus, mesmo homem fraco e pequeno, Deus amou tanto esse homem, que morreu e entregou a vida por esta pessoa. Mesmo você sendo fraco, Deus entregou a vida por você.
Mesmo um vírus microscópico tirando a tua vida. Olha como a tua vida é frágil. Deus desceu na terra e te coroou com glória e honra, no versículo 5. De glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio. Deus só não te deu glória e honra, mas Deus te deu domínio sobre as obras das tuas mãos. Isto é, depois do versículo 7, ele fala ali, sobre ovelhas, bois e todos os animais do campo. O homem domina todas essas coisas. O homem domina o cavalo, o homem domina os animais domésticos, porque Deus deu domínio ao homem sobre a criação. E também sobre as aves e os peixes do mar. Quem tem pássaro em gaiola aqui em casa sabe o que eu estou falando, que a Bíblia está falando. O homem domina, coloca um pássaro dentro da gaiola, pesca o peixe no mar e come o peixe. É isso que a Bíblia está dizendo. O homem tem domínio sobre a criação. E tudo isso é obra de Deus. Aleluia. Então Deus te deu domínio sobre a criação, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. E aí no verso 9 o salmista retoma: ó Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso. O Senhor é teu Senhor? Nessa noite eu quero te perguntar. Quero que você volte para tua casa refletindo. Você pode abrir a tua boca e dizer com toda a sua verdade, com todo o seu ser: Senhor meu, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então não fique com medo, irmão, da situação do país. Não fique com medo porque a economia do país está ruim. Não fique com medo porque você não sabe o que vai acontecer agora domingo, dia 31. Não fique com medo porque o mundo tem doença para tudo que é lado. Não fique com medo porque o nome e o trono do nosso Deus é conhecido em toda a terra. Nós temos um rei e o nosso rei governa sobre tudo. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que acreditar nisso. Nós temos que entender isso. O teu rei governa. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Diga: o teu rei governa. Fala isso para ele entender. Para ele entender que o problema dele é menor do que ele pensa. Amém? Então nesta noite eu quero que você saia com esta frase que tem tudo a ver com o Salmo. O irmão ali alinhado com o Espírito Santo. É essa frase. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Mas diga nesta noite, a partir de hoje, para o teu problema que você tem um grande Deus. Aleluia. Você vai gravar esta frase no teu coração. E quando o problema vier, eu quero que você diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Amém? Quem entendeu esse salmo, diga amém. Eu teria muito mais coisa para falar, é um salmo rico, mas eu não vou ter muito tempo. Por quê? Porque eu quero orar com você. Quero gastar um pouquinho mais de tempo hoje orando para que no teu coração, a partir de hoje, você venha reconhecer a grandeza do teu Deus. Coloque-se de pé. Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo orando hoje.